Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé, que você possa alegrar o teu coração, que você possa alegrar o teu coração nessa manhã, que o Senhor, Ele veio aqui com alegria para te encontrar, para te encorajar, para ter uma palavra, um pão quentinho direto do céu para você. Se alegra nessa manhã. Se alegra nessa manhã. Eu tenho um pai. Sabia que você tem um pai? Você tem um pai? Um pai que ele quer intimidade com você. Esse ano no Mulheres de Fé é o ano da intimidade. Muitos me conhecem, teu nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Olha o que o Senhor quer te falar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Ei, sabe quem ele é? Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Ele é aquele que escolheu ficar. Ele é aquele que escolheu ficar. É aquele que quer te falar. É aquele que é a força. Quando a sua força acabou, você não tá sozinha. Você tem o pai. Você tem o pai. Começa a alegrar o teu coração. Eu quero falar para você nessa manhã que nós precisamos buscar uma verdadeira intimidade com o Senhor. Você sabe disso. Eu sempre me perguntava, será que eu conheço Deus ou ouvi falar sobre Ele? Será que eu conheço Deus ou ouvi falar sobre Ele? Você pode saber tudo sobre um artista. Você pode assistir todos os stories dele. Mas você não conheceu. Esse ano no Mulheres de Fé é o ano da intimidade. Porque chega de nós falarmos de um Deus de longe. Da gente olhar Deus fazendo e você não achar que Ele pode fazer na sua vida. De você não viver como filha do rei. É o ano da intimidade. Aonde você pode pegar o telefone e ligar e Ele vai atender. Você é a filha do rei. Você não é qualquer uma. Ele não te leva para qualquer lugar. Ele te olha nos olhos. Ele segura a tua mão. Ele se importa com você. Os discípulos tinham Jesus no barco. Mas eles sabiam que ele poderia fazer alguma coisa naquela tempestade. Ele tinha acabado de multiplicar pães. Eles tinham acabado de ver o sobrenatural acontecendo. Mas eles não tinham a intimidade para ter certeza de que Jesus se importava. A água entrando no barco. Eles achando que iam morrer. Eles acordam Jesus, eles vão buscar Jesus, mas a palavra é: você não se importa.
O que faltava de fé ali era de qual era o lugar deles no coração de Cristo. Às vezes você sabe que Deus pode fazer, você acredita no Deus do sobrenatural. Você é uma mulher que tem fé, mas você não tem intimidade. Não tem intimidade para você saber que você vai ligar e ele vai fazer alguma coisa e ele vai te atender. Entende? É sobre isso. É sobre um lugar de intimidade com o seu Deus. Ele está dizendo, eu não quero formalidade. Talvez você não tenha feito mais a sua oração porque você fala, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Como você falaria se você ligasse para mim? Ele não quer formalidade. Ele quer intimidade. Eu lembro quando eu era adolescente, fui contar pro meu pai sobre o João. Eu queria falar pro meu pai que eu tava namorando. E aí, eu lembro onde a gente tava. E eu disse, papai, eu preciso te falar uma coisa. Mas eu não sei como começar. E aí ele disse, começa pelo fim. Porque a hora que você vê, você já falou. É esse o teu pai. Claro que ele já sabia. Claro que ele já sabia, só o filho acha que o pai ainda não sabe. Mas ele quer que você fale. Ele tá falando, começa pelo fim, não precisa de formalidade. Eu quero intimidade, eu quero a verdade do teu coração. Eu quero a verdade do seu coração, eu quero o teu coração na mesa. Fala comigo, filho. Eu quero intimidade. Eu te vi chorar. Eu tenho te visto angustiada. Mas eu resolvi ficar. Mesmo você falando que ninguém vai ficar. Eu resolvi ficar. Eu escolhi ficar do teu lado. Eu tô aqui. Começa a ter intimidade comigo. Mas às vezes nós temos tanta persecutoriedade na nossa cabeça que nós achamos que Deus, se ele chegar com intimidade, né? Se ele chegar com intimidade, as coisas ainda não tão boas para Deus chegar perto. A gente queria que tudo tivesse perfeito para Deus chegar perto. Para que ele fosse aquele que vem aplaudir. Você esqueceu que ele é o cara que é o melhor cara da faxina? Ontem eu cheguei na casa de uma amiga e a filha, a sogra, tava todo mundo fazendo faxina. E eles falaram, mas você chegou logo agora, a hora que eu cheguei. Mas eu sou boa da faxina também, gente. Entendeu? Era assim, você tinha que chegar depois da faxina. Mas eu sou boa da faxina também. Tem uma história que fala que Jesus chegou na casa de uma mulher e ela primeiro deu uma bronca nele. Jesus, você não avisou que vinha. Agora eu não tenho nem nada para oferecer. Senta aí, Jesus, que eu vou fazer alguma coisa para você. E aí ela foi fazer um omelete, alguma coisa na cozinha. E aí Jesus foi atrás dela na cozinha. Ela falou, Jesus, então senta aqui pelo menos. Senta aqui, toma uma água. Deu uma água para Jesus. E aí depois que Jesus acabou a água, falou, e agora o que eu vou conversar com Jesus? Ligou a TV, mas não tinha nenhum canal que passasse alguma coisa boa, né? Oi, Jesus, assiste lá. Ele falou, o que eu vou dar para Jesus? Qual que é a conversa? Pegou uma Bíblia, entregou para Jesus a Bíblia. Oi, Jesus, vai lendo aqui. Vai lendo aqui que eu dou uma ordem organizada na casa. E viu, Jesus, agora eu preciso sair. Preciso sair porque preciso buscar as crianças. E aí Jesus foi atrás dela. E ela começou a se sentir sufocada. Pegou um prego. Abriu a mão de Jesus. Botou de um lado. Do outro. Porque não tinha lugar para Jesus na vida tão atribulada dela. Às vezes, a nossa vida é tão cheia de coisas que a gente não sente que tem lugar para o Senhor. Que o Senhor seja uma visita nessa manhã na tua casa. Que você tenha tanta conversa. Que você chame para lavar a louça junto com você.
que você leve para onde for. Que você cante com Ele e para Ele. Que você declare o seu amor. Que você fale agora, conta de você, Jesus. O que você tem aí no teu coração? Porque às vezes nós falamos tanto que não dá tempo da gente ouvir o outro. Sabe? Então que você possa experimentar mais a intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. Escolha ser íntimo de Deus. Deus não tem preferidos. Ele tem íntimos. Com quem Ele tem trocado coisas importantes do coração dele. A palavra de hoje não é essa. É que o Senhor escolheu essa para começar dizendo pro teu coração: chega mais perto. Chega mais perto. Eu quero te encontrar. Eu quero olhar nos seus olhos. Eu tenho algo novo para você. Eu não quero ser uma parte do seu dia, da sua semana. Eu quero fazer parte de tudo isso. Eu quero fazer parte de tudo isso. Convida o Senhor para cada ação que você for fazer nesse dia. Conversa com o Senhor o dia inteiro. E tenha um tempo para que você possa então agora sentar, como Maria, e contemplar o Senhor. E contemplar o Senhor. A palavra de hoje é: vire o jogo. Vire o jogo. Olha, eu tô com um cebolinha aqui, gente. Você não presta atenção nisso, hein? Agora que eu falei, você prestou, né? Vire o jogo. Vire o jogo. Vire o jogo. Vire o jogo. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo na nossa vida que a gente queria que fosse diferente. Tem muita coisa que a gente queria que tivesse acontecendo na nossa vida que não está. E você lembra do jogo 7-1 Brasil e Alemanha? Aquele jogo inesquecível, aonde os jogadores desistiram de jogar em campo. Vocês lembram que era uma goleada atrás da outra? E os jogadores só olhavam para a bola? Tem tantas pessoas que estão vivendo uma vida que nem o jogo 7-1 Brasil e Alemanha. Estão vendo que você tá perdendo, mas você só tá olhando. Você só tá olhando para aquilo que não tá bom no seu trabalho. Você só tá olhando para aquilo que não tá bom na sua casa. Você só tá olhando para aquilo que não tá funcionando com os teus filhos. Você só tá olhando para o que tá acontecendo com o Brasil. Alguns ficam até entristecidos, mas continuam olhando, como espectadores. Outros reclamam pro lado, mas continuam olhando. Outros olham para a torcida, que tá ali falando o que a torcida deve estar achando, mas continuam olhando. Outros ficam torcendo para que o outro time perca a força. Mas deixa eu te contar, quando um time tá ganhando, ele vai ganhando força a cada gol. Depois que você faz um gol, eu vou ganhando força. Satanás também é assim, tá bom? Quando ele ganha uma partinha do território, ele vai ganhando força. E você vai desanimando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você faz um gol, quando Deus... Você vai lá e você tá posicionado e você age de acordo com como Deus falou. Sabe o que acontece? Você vai crescendo de fé em fé. Você fala, se agora aconteceu, você começa a fazer pedidos mais ousados, vivências mais ousadas. Olha para Josué, gente. Olha para Josué. Eu imagino que a hora que Deus manda ele ir andando em volta da muralha, só tocando, e agora vocês gritam. Nós vamos ganhar no grito, vai ganhar no grito. Eu imagino que eles gritaram. Mas depois que as muralhas caíram, meu filho, eles falaram, agora nós vamos pra cima. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Até chegar ao ponto dele falar, Deus, faz o sol parar. Você tem noção quantas coisas Josué viveu pra daí ele fazer essa oração? Faz o sol parar.
Nós também crescemos de fé em fé. Mas se você continua assistindo o jogo, não dá pra virar. Não dá pra virar. Quando eu olhava aquele jogo do 7-1 Brasil e Alemanha, e a desistência daquelas pessoas, eu sou psicóloga, e eu pensava, o que eu falaria se eu fosse o treinador agora? O que eu falaria para aqueles jogadores se eu fosse o treinador agora? Depois eu até criei uma palestra chamada O Segundo Tempo do Jogo, mas não é sobre ela que eu quero falar para você hoje. E eu penso que eu desceria no vestiário e eu diria duas coisas. Lembra quem você é. E o segundo tempo tem o mesmo tempo que o primeiro. E porque quando você começa a perder de goleada, quando você começa a perder de goleada no seu casamento e você começa a ficar desacreditada, ninguém desiste do dia pra noite. São pequenos gols contras que você começa a levar. Você vai saindo do campo. E é exatamente isso que Satanás quer, que você saia do campo. Ele tá falando, tá vendo? Não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta mais. Quantas vezes você já pensou isso? Não adianta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí você tá uma desistente de plantão. Mas eu quero mostrar algumas pessoas que aprenderam a virar o jogo. Eu quero apresentar para vocês 3 pessoas hoje que aprenderam a virar o jogo. A primeira delas é Esther. Esther foi uma mulher que aprendeu a virar o jogo. Esther, ela é colocada no palácio, no lugar de Vasti. Você sabe que eu já preguei aqui sobre Vasti e Esther, que foi o livro mais rápido que eu li na Bíblia, de como mudou toda a minha visão sobre empoderamento feminino, sobre o lugar da mulher. Esther me dobrou, tá bom? Esther, ela estava num castelo com um rei que ela não admirava. Um rei que tinha mandado matar e que estava colocando todo o povo dela em risco. Esther era uma mulher que ela não estava feliz onde ela estava. E ela não achava que aquele jogo era dela, ela estava assistindo o jogo. Até que Mardoqueu chega lá e fala assim, ó, você tá achando que você vai ficar assistindo o jogo? Você tá dentro do campo é pra jogar, minha filha. Não é pra assistir o jogo, não. Se você tá trabalhando nesse lugar, é pra jogar. Não é pra assistir. Se você tá nessa família, não é pra ficar falando dos outros, não é pra assistir, é pra jogar. Você não foi colocado aí à toa. Se você tá nesse tempo no mundo, não é pra ficar falando sobre a sua geração. É pra jogar o jogo. Ele vem e dá um saculejo nela. E aí ela vê o tamanho dela, ela fala, mas eu não dou conta. Entrar na presença do rei sem ser chamado era pena de morte. Ele fala, te vira. E agora eu quero dizer uma coisa pra você, que é homem ou mulher de fé que tá aqui. Nós precisamos virar o jogo. Pensa qual é a área da tua vida que você precisa virar o jogo. E talvez seja em todas. E muitas vezes a gente acha que virar o jogo é você paralisar o inimigo. Mas deixa eu te contar como é que você enfraquece o inimigo. Jogando. Jogando. Outro dia meu irmão disse que quando meu pai era o técnico e ele era bem pequenininho, meu pai dizia, vai buscar a bola onde ela tiver. Porque nesse time só você e aquele ali, Renan, que tem garra. Você vai com garra buscar essa bola onde ela tiver. E ele falava, e até hoje, eu não consigo parar até eu buscar a bola. Não interessa onde essa bola tá. Você vai buscar ela onde ela tiver. É pra virar o jogo. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você tem que parar de assistir o jogo.
Esther era alguém que achou que ela tinha que assistir o jogo, que ela estava no palácio, assistindo tristemente tudo que estava acontecendo. Se você foi posicionada nesse lugar para você virar o jogo. E aí, eu quero te contar que virar o jogo em Deus não é virar a mesa. Porque daí o que a gente tem vontade e que o inimigo quer que você faça é virar a mesa. É virar a mesa. É você virar a mesa. E aí você falar, vai tudo se ferrar. Vocês estão tudo errado. Não é sobre isso. O que Esther fez para virar o jogo? Primeiro, ela assumiu a posição dela. E aí ela pensou, virar o jogo é ganhar o coração do outro. E aí a primeira coisa que Esther faz é jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para nós, você não vai fazer da sua vontade. Você não é movida pela sua vontade. Você é movida pelo teu espírito. O que tem feito muitas vezes, muitas de nós desistirmos do jogo ou perdermos do jogo é porque nós estamos sendo movidas apenas pela nossa vontade. Aí você fala, mas eu não tô com vontade de ir na igreja hoje, mas não tô com vontade de ir no planner, mas não tô com vontade de fazer nada. Deixa eu contar, a gente não é movida por vontade. E você precisa se contar que você não é movida pela sua vontade. Mas não tô com vontade de ir lá conversar com ele também. Mas vai sem vontade mesmo. Porque nós não somos movidas pela vontade. O Espírito precisa crescer em nós. E nós precisamos dizer, Senhor, sem você eu não vou. E enquanto Esther andava, Deus mudava o coração do rei. Você não vai sozinha para esse jogo. Não é o Cristiano Ronaldo que entrou em campo. Jesus Cristo entrou em campo. No campo da sua casa. No campo do seu trabalho. No campo do seu ministério. Jesus entrou no campo. Mas que horas? A hora que você entrou. Porque fé não é falar, faz aí, Deus. É faz em mim, Deus. Esther, então, não vai olhar para a vontade dela. Esther era uma mulher inteligente, com certeza ela via muitas burrices naquele rei Assuero. Mas ela não estava lá para apontar o dedo, isso não ia virar o jogo. Vasti já tinha feito isso e não virou o jogo. Vasti já tinha ficado emburrada e não virou o jogo. Ouviu, mulher de fé? Vasti já tinha emburrado. Isso não vira o jogo. Só alimenta o ruim dentro de você, mágoa, má água. E faz você perder o posicionamento. Esther pensou, mais importante do que eu me mostrar como certa, eu preciso ser assertiva. E para isso eu preciso ganhar o coração do rei. Começar a avançar em campo é ganhar o coração das pessoas em amor. O amor irresistível e constrangedor de Cristo. E ela vai. E ela só faz um convite. Você acha que virar o jogo é você apontar o dedo e dizer tudo que o outro tá fazendo de errado. Mas Esther mostra que virar o jogo é você chegar lá e não pedir nada. Não apontar nada. É fazer um convite. É dizer que o outro importa. Você começa a virar o jogo quando você mostra que o outro importa. Importa. Você só vai gerar comprometimento quando você mostra que o outro é importante. Você só vai quebrar cadeias de inveja quando você traz o outro para um lugar de importante. Você só vai quebrar casca dura quando você mostra que o outro importa. Só convida. Mostra que o outro importa. E depois, Esther, aos poucos, ela começa a não estar na posição de condenadora. De já que você não consegue pensar, deixa eu pensar por você mesmo. Não. Ela vai para o lugar dela. E sabe qual é o lugar dela? Ajudadora.
Essa palavra é para mim também. Nós somos ajudadoras. Mas muitas vezes nós queremos assumir o comando para dizer para o outro quanto imprestável ele é. Seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Ou você não joga, ou quando você joga para mostrar para o outro que ele joga é nada. Mas não foi isso que Esther fez. Porque para virar o jogo você precisa fazer mais gente jogar junto com você. Você precisa transformar aqueles que já estão desistentes e jogando contra. Porque quem não joga a favor, joga contra. Voltar pro seu time. A sua luta não é contra carne e sangue. É contra principado e potestade. Você tem que olhar e falar, Satanás, sai daqui. E aí ela faz um jantar verdadeiro. Com o melhor que tinha. E ela começa a conversar como uma ajudadora. Apresentar as peças do quebra-cabeça para ampliar a visão. Ela não fala assim, você não tá enxergando não? Ela fala, o que você tá enxergando agora? Entendeu? Ela apresenta os pontos, mas quem convence o coração do rei é Deus. Não é ela que dá a última palavra. Ela apresenta. Mas ela tá revestida da glória do Senhor. Pedro muda o jogo muitas vezes. E tem algo que eu aprendo tanto com Pedro. Porque Pedro, o primeiro encontro dele com Cristo, você sabe disso, é naquele momento, né? Aquele grande momento dos dois, onde ele fala para Pedro ele voltar a pescar. Pedro estava lavando as redes. Só se lava as redes quando vai dar um tempo de mar. Pedro estava desistindo. Era um tempo de desânimo de Pedro. De desistência. Não era só uma noite que não tinha dado certo. Ele estava tão bravo, ele estava tão desanimado que ele estava lavando as redes. E estava desistindo de fazer aquilo. Sabe quando você está ali, desanimada, querendo desistir de algo? Você já tá até lavando aquilo que você não vai fazer mais. Deus fala assim, joga as redes de novo. Você fala, tá de sacanagem? Sabe quantas vezes eu já fiz isso? Sabe quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes Deus tá te mandando, você acha que virar o jogo é você ter uma nova ideia. Você performar de um outro jeito. Você tá buscando até no chat GPT como é que você faz. Você não tá porque você tá desistente. Mas não é assim que vira o jogo. Jesus olha para Pedro e fala para ele fazer a mesma coisa. Às vezes você acha que o que vai mudar o jogo é uma nova história e Deus está te pedindo para você fazer a mesma coisa. Mas a diferença é que agora existe uma palavra. E aí, Pedro joga e enche a rede de peixe. Num outro momento, Pedro, ele tá diante de Jesus. E Jesus fala que vai lavar os pés dele. Ele fala, não, o meu não. E aí Jesus vira para ele e fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro fala, então lava até a cabeça. O começo do encontro. Pedro resiste de fazer o que Deus manda, mas faz. A obediência vira o jogo. Às vezes você não vai fazer porque você quer. Lembra? A gente não é feito pela nossa vontade. A obediência a Deus vira o jogo. No final, ele também está obedecendo, só que agora muito mais rápido. E agora ele já sabe que a vontade de Deus é muito maior e melhor que a dele. O que eu quero contar pra você é que o que virou o jogo de Pedro não estava do lado de fora. Não era a rede, não era o mar, não era a água. Era ele abrir mão de ser do jeito dele. Muitas vezes a gente acha que o que vai virar o jogo são as coisas que estão acontecendo no campo. Mas muitas vezes o que vai virar o jogo é a gente se render.
E você pode achar que o erro não está em você. E talvez ele até não esteja, não era Pedro que tinha errado o lado do barco. Mas Deus queria contar para Pedro de que Deus era quem fazia. Ele precisava acrescentar fé. E precisava tirar Pedro desse lugar de tanto controle que ele tinha. Porque o contrário de controle não é descontrole. Os dois são dois lados da mesma moeda. O contrário de controle é confiança. Fé. Confiar é pôr fé em. O que vira o jogo é quando você sai do controle e confia. E entende que não é na sua força, é no que ele diz, no que ele faz. Muitas vezes o que muda o jogo é você se render e dizer: trabalha em mim, Jesus. A maior parte de quando a gente quer que vire o jogo, a gente fala o que Deus tem que trabalhar no outro. O que Deus tem que fazer no outro. E nós aprendemos que primeiro Deus vai fazer em você. Depois Ele vai fazer no outro através de você. Através de você. Mas não tá fazendo ainda porque você não se rendeu. Você queria do seu jeitão. E o terceiro cara que virou o jogo foi Sansão. Sansão, você já viu, assistiu a série aqui do Sansão? O fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão? Sansão reativo, impulsivo, que cumpria a obra sem desfrutar dela. Sansão que usava as coisas que Deus tinha dado sem entender a intencionalidade dos propósitos de Deus. Sansão que ficou refém do próprio dom, da própria força e perdeu a presença do Senhor. Às vezes você está até fazendo o que tem que fazer. Às vezes você não desistiu da batalha, mas você está sendo refém do que você tem que fazer. Você não está aproveitando da presença de Deus. Você não está sendo internamente transformado. Você está transformando um monte de coisa lá de fora, mas não está internamente sendo transformado. Você está se perdendo no meio de tanta tarefa, tanto dever, tanta função, tanta coisa que você mesmo ficou fazendo. Sansão estava cumprindo um plano, mesmo sem saber, mesmo sem desfrutar disso. E aí, então, você sabe da história, Sansão, ele tá perdendo o jogo. Você olha pra Sansão e você fala, mas cara é muito burro, mas de novo. Ele leva as mesmas lambadas todas as vezes. Ele não tá mudando de nível. Você olha Sansão sendo enganado e repetindo histórias várias e várias vezes, porque ele não se rendeu à presença de Deus. Ele não falava com Deus, a não ser quando ele precisava e estava em apuros. Mas Sansão perdeu a presença, perdeu a força. Ele estava tanto num lugar de nada, e ele é colocado como bobo da corte, cego. E ele pede para Deus força pela última vez, para que ele derrube o templo de Dagon. E aí, então, quando ele ganha essa força, Sansão morre e mata ali os filisteus. E ele entra para a galeria dos heróis da fé, porque ele não tá mais pensando nele. Pela primeira vez, ele quer cumprir o propósito. Ele não tá pensando nele. Ele tá pensando no propósito que Deus tem através dele. Ele não para na casca. Sansão vira o jogo no último minuto do segundo tempo. Mas eu fico pensando, poxa, que a gente não espere o último minuto do segundo tempo para fazer o que precisa ser feito. Que você não espere o último minuto do segundo tempo para desfrutar da presença e ser mudado e moldado pelo Senhor. Que você seja como Pedro, que rapidamente se rende e vira o jogo.
que você possa ter a estratégia, a doçura e a presença de Deus de Esther, para que o jogo também comece a ser mudado à sua volta através de você. E que você possa desfrutar de tudo que Deus está fazendo no meio do jogo. Parece que você está perdendo, mas a gente já sabe o final. E o final, quando se joga com Cristo, é vitória. É vitória. E tudo aquilo que tem sido contra você, Deus vai fazer com que seja movido a seu favor. Imagina se quando a seleção voltasse para o campo, eles se lembrassem que eram filhos do rei. A seleção. Aqueles que foram escolhidos. E fizessem 14-7. Ia ser o jogo mais incrível que nós teríamos visto. Deus é desses. E Ele nos chama para que a gente vire o jogo e possa transformar as suas dores em testemunhos incríveis. Os reveses em mudanças incríveis do Senhor. As suas cascas em histórias de rendição e aprendizado maravilhosos. Mas escolha entrar no campo. Escolha estar posicionada na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Não desista. Não seja um espectador. Só muda o jogo. Quem escolhe jogar. Não fica no banco de reserva. Deus te chama. Deus te chama. Veste a camisa de verdadeiro cristão que está posicionado. Amém? Amém? Senhor, nosso Deus, eu quero apresentar a cada homem e cada mulher de fé que está aqui nessa live, Senhor, que hoje vieram buscar uma palavra Tua. E o Senhor chama de volta pessoas que tinham desistido, pessoas que estavam sem saber por onde começar, pessoas que estavam desligadas, apenas assustadas. Senhor, como Esther, como Pedro, como Sansão. Mas eu quero te pedir, Senhor, que cada um de nós possamos hoje ser ativados pelo Senhor. Ativados. Senhor, que nós possamos voltar para os nossos para as nossas posições, para aquilo que o Senhor nos chamou para ser, ainda que nós nem saibamos como fazer o primeiro passo. Nós queremos, como Esther, nos render a Ti e pedir, Senhor, dá-nos estratégia. Senhor, muda os nossos pensamentos, silencia todas essas palavras de condenação, de raiva, de entristecimento, de desistência. E que o Teu Espírito Santo cresça em nós. E que, como Pedro, mesmo que nós não entendamos, nós sejamos obedientes. A tal ponto de nós aprendermos e desfrutarmos da Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nos posiciona em trabalhos escuros, em lugares escuros, que hoje nós encontremos com pessoas que nós precisemos estender a mão e não apontar o dedo. Que nós tenhamos palavras de ânimo. Senhor, que onde o Senhor nos plantar, que nós sejamos aqueles que estejamos posicionados para fazer o que o Senhor deseja que façamos. Usa-nos, Deus, em nossa casa, nas escolas, nas padarias, nos hospitais, Senhor, nas clínicas, nas lojas, Senhor, no supermercado, Senhor, usa-nos no lixo, usa-nos, Senhor, que nós possamos enxergar cada lugar que o Senhor nos chamou para virar o jogo. Mas entra conosco, Senhor, porque nós estamos cansados de perder de goleada. Entra conosco, Senhor, porque se o Senhor vai, a vitória é certa.
Se o Senhor está, a vitória é certa. Que nós possamos nos lembrar de quem nós somos. Filhos do Rei. E que se for preciso, Senhor, o Senhor pare o tempo para que nós possamos desfrutar e fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alegre o teu coração. Nós estamos em fevereiro. Na primeira live de fevereiro. Um mês que começa com fé. E que você precisa estar posicionado. Não assista o jogo. Jogue. Jogue como um cristão. Assuma o posto como um cristão. Esteja posicionado como um cristão. Saiba que você não está onde você está à toa. O que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Esteja posicionado. Amém? Amém? Manda essa live para aquelas pessoas que você acredita que pode abençoar. Cristãos que precisam estar posicionados. Pessoas que talvez você tenha sentido que poderiam fazer mais. Que estão naquele lugar para cumprir a vontade de Deus. E que talvez estão perdidos, só olhando para as goleadas. Envie essa live para essa pessoa. Eu quero dizer que o Planner tá chegando, minha gente! Quinta, sexta, sábado. Hoje eu já tava com a mulherada, já organizando como é que nós vamos colocar as coisas, como é que vai ser. E vai ser lindo. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. E vai ser um sábado de promessas, um sábado de céu aberto. Você não tem noção do que você vai viver naquele lugar. Nós já estamos aqui, ó. Os anjos já estão transformando aquele lugar. Você vai pisar lá e você já vai ter uma transformação, porque a glória de Deus vai estar naquele lugar. Você não tem noção do que Deus preparou para mim e para você. Né? A gente tem pedido isso para o Senhor. Senhor, revela algo novo da sua face para nós. Nós queremos algo novo. Então, se prepara, porque tem algo muito novo de Deus pro teu coração. Então, se você já se inscreveu pro Planner, porque quem tá nessa live já se inscreveu, né? Não tem motivo para você não estar, seja online ou presencial. Você vai estar lá, porque é esse derramar do Espírito Santo. É o dia do ano para nós, mulheres de fé, que é o encontro mais importante, porque nós vamos submeter todo o nosso ano a Deus. E a gente vai entender qual é a direção que Ele nos dá. E nós vamos começar a andar em fé nisso, marchando. Agora é a hora de você vir lá e o técnico vai dar a estratégia. A vitória a gente já tem. Agora ele vai dar a estratégia. Então, eu sei que você já vai estar lá, mas eu quero te fazer um pedido. Hoje que Deus incomode o teu coração para as pessoas que você precisa convidar para estar lá. Pessoas que talvez estão sentadas no campo de reserva. Pessoas talvez que não entenderam que foram chamadas, porque o nosso coração é, Senhor, atraia aquelas que o Senhor deseja. Mas tem pessoas que eu não vou alcançar. E Deus vai alcançar através da sua boca, da sua ligação, da sua mensagem. Então pensa hoje, pergunta para Deus, Deus, quem o Senhor quer me usar para levar até lá? Nós não sabemos se vai ter vaga para todos. Quer dizer, nós sabemos, porque nós queremos que aqueles que o Senhor chamar, Ele vai providenciar, ok? Então faz a sua parte. Pergunta para Deus. Quem está sentado no campo de reserva? Quem não entendeu que está no campo, que o Senhor quer resgatar através da sua vida? Faz isso, tá bom? Um beijo grande, 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 grande. Fique de olho nos stories que eu vou dando ali as informações. Você também, até hoje, vai entrar num grupo onde tem o e-book falando e dando todas as informações. Mas o mais importante começa às 8, chegue antes, porque vai ter fila para pegar as agendas. E você não pode perder nenhum segundo desse planner. Tá bom? Então, chegue antes para que você possa... E não reclama da fila, lembra que você tá posicionado lá para ser resposta de Deus para alguém. Tem gente que já recebe resposta de Deus na fila e tem gente que é resposta na fila, entendeu? Então, você faça isso.
Essa live vai ficar gravada sim. Eu espero cada um de vocês nesse sábado. É um intensivo, uma imersão. E vai ser incrível, porque é sobre maturidade e transbordo. Maturidade e transbordo. Ah, aqui a Camila tá falando que já mandou para todas vocês o link para entrar no grupo, onde vão ter todas as informações sobre o planner. Tá bom? Então, todo mundo já tem o link, mas você tem que clicar para entrar no grupo. E aí lá você vai receber todas as informações que você precisa, né? De onde você estaciona o carro, aonde você almoça, sugestões. Tem muita gente que vem de fora, de hotéis. Tá tudo lá, tá bom? Beijo grande. Até sábado!